dia. Bom sábado. Eu confesso-vos que, depois de ouvir a história das crianças e de sermos agraciados pela mensagem musical trazida pelo Daniel, já só apetecia ficar ali, sentado. O Senhor está realmente perto. O Senhor convida-nos a cairmos nos seus braços. E há dias em que, quando nós estamos a preparar uma mensagem, nós queremos que ela tenha um rumo, mas o Senhor espera que a gente leve por outro rumo. E quase às vezes, como faz Jonas, enfiamos-nos num barco, vamos para o convés, tentamos ficar escondidos, mas o Senhor Jesus diz-nos, não é assim. E eu posso dizer-vos, e se calhar de uma forma poderosa e dolorosa, que se este tema estava pensado e semi-estruturado na minha mente há muito tempo, foi no decorrer da semana passada, quando recebi a notícia da morte da nossa Lília, que eu disse, não, este é o tema que tem que ser abordado. Pode ser doloroso, e é principalmente para os familiares, não só os familiares da Lília, mas todos os pais e mães que estão aqui, que já tiveram que se despedir dos seus filhos, é a sensação mais poderosa de dor que alguém pode sentir. Se alguém aqui imagina que é partir um pé, ter uma cefaleia, ter todas as articulações a doer com o Covid, esqueçam. E a única coisa que eu vos posso dizer é não, eu não sei o que é essa dor. Mas o Senhor, nosso querido Deus, sabe. Porque Ele não se privou a essa dor para que o seu filho caminhasse, empoeirasse e sofresse nesta terra para que nos pudesse redimir. E o tema desta manhã é este que está aqui a ser projetado. Segue-me. E à partida, quando nós pensamos e quando começamos a ler a mensagem, quando eu começar a pegar nos textos, ok, segue-me. Às vezes, seguir a Jesus, quando nós não nos queremos afastar de alguns hábitos nossos, pode ser doloroso. Pode ser necessário acertar algumas coisas na nossa vida e vai doer. E no meio desta história, deixem-me só partilhar algo que para mim é fascinante. Enquanto decorria, faz ontem 8 dias, a cerimónia fúnebre da nossa querida Lília, existia aqui um misto de tristeza e de alegria. Tristeza porque não era suposto nós nos afastarmos de alguém que nos era tão querido assim tão subitamente. Mas alegre, porque o tempo de extra de vida dos quase 2 anos que o Senhor Jesus lhe concedeu foram de um testemunho sublime, de um aproveitamento do contacto com Jesus e de a certeza da salvação. Fica depois a dúvida, que é, e quando for a minha hora, como estará a minha condição espiritual? E quando terminar o meu momento, como será? Eu peço-vos que me acompanhem e que abram as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 4, e mantenham as vossas Bíblias a jeito, porque se calhar vamos ler alguns textos. E aquilo que eu vos peço é aquilo que eu já vos pedi em outros sermões anteriores. Não liguem aos gritos, aos sorrisos e aos choros das crianças, porque eles estão onde devem estar.
E se o vosso acompanhamento da mensagem desta manhã estiver focado, vocês vão ver que as crianças não fazem barulho. Não seja essa a desculpa para desviar a atenção do vosso coração. Até porque aquilo que acontece normalmente, e vocês conseguiram ver no sermão em que as crianças estiveram aqui à frente, elas estiveram mais caladas aqui à frente do que os adultos lá atrás. Porque estavam focados na mensagem. Por isso, eu peço-vos, por favor, que não utilizem as crianças, se calhar como um momento de desculpa para não ouvir a mensagem esta manhã. Porque elas estão aqui para serem abençoadas igualmente, porque elas vieram à presença do Senhor, porque o Senhor as quer bem. Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, na companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram. E este é um tema que nós ainda esta semana estivemos a rever. E este é um tema que nos é fascinante. E é fascinante porque nós conseguimos perceber que, independentemente do conforto económico que tinham os filhos de Zebedeu em oposição às menos condição económica de André e de Pedro, quando o convite surge, eles vão. Quando Jesus passa pela coletoria e chama Mateus, aquele que ele achava que nunca o Messias lhe poderia dirigir a palavra porque ele era o mais proscrito dos judeus porque colaborava com a entidade dominadora romana nas cobranças dos impostos, mas quando ele percebe que o Senhor Jesus conta com ele deixa a banca como está, não arrumou nada e ele sai e ele segue a Jesus. Jesus tem formas muito particulares de abordar cada pessoa, mas no fundo aquilo que Jesus diz é: segue-me. E Jesus tanto diz: segue-me de uma forma que é confortável, como às vezes nos deixa um pouquinho desconcertados. Há pouco eu falava de Jonas. Não foi agradável aquilo que Deus lhe pediu. Mas a certeza, porém, é que quando o Senhor me diz segue-me, a minha confiança vai ser testada. A minha fé vai ser apurada. Os meus sentidos vão ter que estar focados. E nem sempre vai ser fácil. Temos várias formas em que Jesus diz segue-me ao longo da Bíblia. E ele diz segue-me a Abraão quando ele diz deixa toda a realidade que tu conheces da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te vou mostrar. Não é agora que tu vais saber. Ele diz a Gedeão segue-me quando Gedeão, escondido no fundo de um lagar, está a malhar o trigo para que não seja levado pelos dominadores. E depois de conversar com Gedeão, ele diz, vai nesta tua força. E Gedeão podia ter pensado, qual? E Jesus teria respondido, a força com que tu oravas pela libertação do povo de Israel, lá escondido naquele lagar enquanto malhavas o trigo às escondidas. Essa força é aquela que vai ser necessária agora para cumprires o projeto que eu tenho para ti. O Senhor Jesus diz, segue-me ao Gadareno, quando ele se abeira depois de estar livre dos demónios e diz, Senhor, deixa-me ir contigo. E Jesus diz, não, é aqui que eu preciso de ti, tu não vais, ficas aqui. E essa é a forma de segue-me. Ali desamparado, no meio dos gentios, onde ele não conhecia ninguém, onde as pessoas tinham medo, Jesus disse, a forma como tu me vais seguir é ficando aqui. E ele fica. E percebe-se o propósito. E ele cumpre o propósito. E quando Jesus volta àquelas paragens, pelo testemunho daqueles homens,
Muitas pessoas estão disponíveis para aceitar Jesus e colocam-se na proximidade de Jesus para que Jesus, através deles, cumpra o milagre e os liberte das suas dificuldades, das suas maleitas, dos seus domínios do maligno. E é assim que Jesus trabalha com o gadareno. Quase de uma forma semelhante como Gedeão. Jesus diz a Natanael, segue-me. E Natanael, que não percebia quem podia ser o Messias vindo de Nazaré, porque aquela população não era boa, duvida. E Jesus diz, aqui está um homem, um verdadeiro exemplo onde não há dolo. E Natanael não compreende as palavras e diz, de onde é que tu me conheces para dizeres tal coisa? E disse, quando tu lá estavas debaixo da figueira, eu vi-te. E Natanael sabe, e só Jesus sabe, o que é que Natanael estava lá a fazer. E ele percebe que Jesus sabia que ele estava escondido debaixo daquela figueira, implorando para que as profecias messiânicas se cumprissem. E então ele estava pronto a ser parte integrante desta missão da chegada do Messias. E então ele reconhece Jesus como o Messias. Mas para que a tua entrega seja total é preciso fé. E nem sempre a fé nos assiste. Ou nem sempre eu tenho a certeza que a minha fé é o suficiente para que o Senhor possa operar milagres em mim. E então eu peço-vos para vocês darem um pulinho ao Evangelho de Marcos, que é o que estamos a estudar agora, e vamos abrir em Marcos no capítulo 9. E no capítulo 9 eu peço-vos para ler os versículos 20 ao 25, e é um texto que todos nós bem conhecemos. Trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, o Espírito, imediatamente gritou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo isto lhe sucede. Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Este homem tinha tentado tudo. E ele vira-se para Jesus e diz, se tu podes. E agora a resposta de Jesus no versículo 24. No versículo 23, ao que respondeu Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. E aqui a resposta agora deste pai é brutal. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Mas para o caso da minha fé não ser o suficiente, Senhor, ajuda a minha fé. Aquele pai estava desesperado. Aquele pai tudo tinha tentado. Aquele pai não se sente digno de estar na presença de Jesus. Mas ele quer o bem do seu filho. Os discípulos tinham tentado e não tinham conseguido. E ele diz, eu creio, mas ajuda-me, porque eu não sei se a minha fé é suficiente para que tu aches digno de operar este milagre. Por isso ajuda-me na minha fé. E aquilo que nós vemos no versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem. E a parte fantástica é esta que vem a seguir. E nunca mais voltes. E com um grito violento e com rebuliço, aquele espírito vai embora. Mas a parte mais fantástica, e o ensino para mim hoje, e eventualmente para quem nos acompanha hoje, é que nós todos já tivemos e provavelmente vamos voltar a ter num futuro mais próximo ou mais distante, momentos de dificuldade em que vamos carecer da ajuda de Jesus. E pelas circunstâncias da vida, em algum momento, eu posso entender que a minha fé não é o suficiente. Mas este homem optou pela escolha correta. Eu não sei se é suficiente, mas completa. Faz mais qualquer coisa. E aqui nós podemos ver a promessa que Jesus fez à mulher samaritana junto ao poço. Se tu conhecesses
quem aqui está que te pede água, Ele te daria a água da vida e tu nunca mais terias sede. Ou como a promessa que está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se quem está lá dentro abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele. Mas não fiquei por aí, pois não? E ele comigo. Quer dizer que se eu fizer o bocadinho da minha parte, se eu der ao Senhor o pouco que eu tenho disponível para Ele, depois a seguir a ceia continua, mas dentro da minha casa o banquete é proporcionado pelo próprio Jesus. Ele pediu-me um pouco e aquilo que Ele tem para dar em troca é muito. E é o conforto que eu necessito. E é o desafio que eu posso ter. Agora, em primeiro lugar, a pergunta, porque se todos vieram à igreja hoje e aqueles que tiveram a curiosidade de acompanhar a transmissão, em primeiro lugar, é porque acreditam que existe Deus. Ou pelo menos desconfiam que Ele existe. E então vieram aqui hoje. Mas a pergunta a seguir é: tens fé? Confias? Se eu te disser segue-me, o que é que vais fazer? Pedro, aquele discípulo impulsivo que tantas vezes eu acho que sou como Pedro ou como Paulo, que às vezes não temos a paciência necessária e é tudo meio abrutalhado da nossa parte. Enquanto seres humanos, às vezes queremos o bem aos outros, mas a forma como falamos, a forma como posicionamos é tão abrutalhada que chega a ser mesmo indelicada e em vez de fazermos bem, às vezes acabamos por magoar. E então Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. Jesus diz, segue-me. E Pedro vai em cima das ondas. Mas a partir de determinado momento, a imagem de Jesus começa a ser mais forte, a presença das ondas, o rugir do vento, os colegas que ficaram lá no barco e no momento em que ele olha para trás, quando olha para a frente há uma onda que lhe o impede de ver Jesus e o receio apodera-se dele e ele quase submerge. E aí ele diz, socorre-me, salva-me, eu não tenho outra alternativa. Judas, o discípulo mais promissor, aquele que foi aceito como discípulo, porque se não fosse aceito, os outros discípulos iam duvidar da efetividade do Messias. Mas aquele discípulo que, em vez de ouvir a palavra de Jesus, segue-me, teve no seu coração o desejo de dizer ao Messias, segue-me. Porque quando Judas vai e vende a Jesus, ele queria para si o melhor de dois mundos. Ele queria continuar a estar bem com Jesus. Ele queria dizer à sociedade que estava bem com a sociedade e que compreendia o que se esperava de Jesus naquele momento. E, de certa forma, dar um empurrãozinho a Jesus, a ele assumir-se como Messias e a deitar por terra o poderio romano e o poderio do sacerdócio. Então, Judas podia dizer, viste? Se não era eu, tu nunca mais te despachavas. Era Judas que estava a dizer a Jesus, segue-me. Mas não é esse o propósito. Nós nunca estaremos em condições de negociar nada com Jesus. Nós nunca estaremos em condições de dizer a Jesus, faz isto ou faz aquilo. Não, pelo menos, se não nos humilharmos e se não nos submetermos à sua vontade. Já vimos na lição da semana passada. E é algo estrondoso. Foi para mim o ponto alto da lição da semana passada. Sabem porquê que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus? Foi para que se cumprisse a promessa que tinha sido feita a João Batista, que ele veria o Espírito do Senhor descer sobre Jesus. Ok? A manifestação do Pai, a voz do céu,
e a dizer: este é o meu filho, a ele ouvi, foi por causa de Jesus e por causa da população. A descida do Espírito Santo em forma de pomba foi por causa de João Batista. Porque Deus sabia que João Batista iria passar dificuldades, iria ter os seus tormentos e em alguns momentos iria provavelmente hesitar e duvidar. Mas aquela imagem que era o resultado da promessa que lhe tinha sido feita, manteve firme o seu coração. Também o sol parou, o relógio atrasou e outras coisas aconteceram na Bíblia quando homens consagrados, cumprindo o propósito que o Senhor lhes tinha prometido, o Senhor se apiedou em seu coração do seu desejo e fez o que eles tinham pedido. Mas porque o seu coração era segundo o seu e faziam a sua vontade. Não de outra maneira. Nunca de outra forma ou de outra maneira. O jovem rico, ele sente o impacto da presença de Jesus. Ele percebe o poder que Jesus tem na sua doutrina e a forma como ele faz o seu trabalho. E o jovem rico sente que falta mais qualquer coisa. Ele é um perfeito cumpridor. No seu entender, ele cumpre todas as coisas. E o segue-me de Jesus, Jesus diz, e vem e segue-me. Só que antes ele coloca ao jovem rico aquilo que o prendia. Não, quem estudou a lição e quem está atento sabe que não eram só as suas riquezas, mas era também o seu estatuto e a sua posição social. O jovem rico queria sim o Messias, mas queria que também, juntamente com o Messias, como a mãe dos filhos de Zebedeu, também queriam um lugar de destaque depois neste trono, que era ainda de uma visualização terrena, que era ainda limitado. E aquilo que Jesus pede não lhe permite ter o melhor de dois mundos. E triste aquele jovem abandona. E ele vai embora. E agora eu peço-vos ainda em Marcos, mas que avancem um pouquinho para o capítulo 12, versículo 41, para nós percebermos em que circunstâncias o Senhor às vezes pode trabalhar na nossa vida. Marcos 12, 41, diz-nos lá o seguinte: e assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasófilo mais do que todos os outros ofertantes. Porque todos aqueles ofertavam do que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E eu posso dizer-vos que esta foi a oração de diácono mais poderosa de toda a história. Nesta oração, Jesus orou pela orientação que ia ser dada àquele dinheiro. Orou para que os sacerdotes soubessem administrar corretamente aquele dinheiro. Não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era abençoar a pessoa que ofertou. Esse é o poder da oração do diácono. E Jesus deu ali o seu exemplo. Quando aquela mulher deu tudo o que tinha, ela ficou em tudo dependente do Criador. Ela não tinha nada que pudesse abonar, segurar, justificar o que quer que fosse. E ela ficou inteiramente disponível. E este foi exatamente o pedido que foi feito ao jovem rico. Eu quero que tu não tenhas nada aonde te segurar.
para depois te segurares a mim. É por isso que quando aqui o nosso diácono ora pelas ofertas, não é tão importante o que é que vai acontecer a seguir. Eu não sei se vocês se recordam de quando o Gedeão é confrontado com o anjo e ele só mais tarde vai perceber que é o próprio Jesus e ele diz, podes esperar aqui até que eu venha? E posso. E ele foi e ele preparou o cabrito e a efa e a cevada e etc. e trouxe. E o que é que o Senhor lhe disse para fazer? Coloca aí sobre a panha. E o que é que acontece a seguir? O que é que aconteceu àquela oferta? Foi consumida inteiramente. Quando nós ofertamos ao Senhor, e aqui eu não estou a falar exclusivamente de valores monetários, tomem atenção. Mas quando nós ofertamos ao Senhor, é a minha relação com Ele. Quando eu assumi o compromisso, é ali. O que acontece com as outras pessoas, depois, não é problema meu. O que me importa, o que me interessa, é o meu relacionamento, o meu compromisso e a minha oferta e o meu eu que eu depositei ali. E este é o poder. Nós podemos ainda dar um pulinho mais à frente. Mateus 14. E temos aqui um outro testemunho. Perdão, desculpem-me. Marcos 14, 3 a 9. E lemos aí a história em que, estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume podia ser vendido por 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixa, porque a molestais? Ela participou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E aqui nós temos informação muito importante, em muito poucas palavras de Jesus, e que nos classifica de forma estrondosa. A oferta era da mulher para com Jesus. E existiram ali algumas pessoas que depois colocaram em causa isto e já estavam, até parece aqui em Portugal, quando existe algum acidente, logo está alguém a dizer em quanto é que vai ficar o arranjo do carro. Os orçamentistas que encontramos na via pública. Se calhar noutros países acontece assim também. Eu conheço a realidade de cá. Está, e aquele podia ser vendido por tal e ajudar aos pobres. E aquilo que Jesus diz é, se tu quiseres ajudar os pobres, faz. Não estejas a dizer o que é que a mulher com a oferta que quis dar tem que fazer com o dinheiro dela, com a oferta dela. Se queres fazer tu, faz tu. Deixa a ela. Porque a promessa dela, o voto dela, a unção dela, é uma decisão dela em meu favor e vai ser recordado no Evangelho por todo o tempo. E vocês não têm nada a ver com isso. E como nós bem sabemos, Jesus ressuscitou da sepultura e saiu antes que as mulheres pudessem chegar com os ungüentos. Até aqui existia a profecia na palavra de Jesus. Ela antecipou-se e fez a unção que não iria haver oportunidade de ser realizada porque Jesus iria ressuscitar antes que as mulheres pudessem chegar ao sepulcro
para fazer aquela parte. Mas agora do segue-me estás a falar de dinheiro? De ofertas? Também. Se elas são para ti um impedimento de seguir a Jesus, também é, porque se calhar esta é a parte. Para outros dos que aqui estão pode ser a mentira, para outros pode ser a posição social, para outros pode ser alguns bens que tenham consigo, para outros pode ser meramente o reconhecimento de que fizeram a subida mais radical ao Everest para o reconhecimento mundial, para outros pode ser uma bota ou uma bola de ouro. Não sei o que é que vos impede de seguir a Jesus. Cada um de vocês tem o vosso problema e a vossa fé a ser provada num relacionamento individual com o próprio Jesus. Eu tenho as minhas dificuldades. Cada um dos que aqui está presente tem as suas. Mas aquilo que aqui eu quero chamar-vos a atenção é que, independentemente dessas dificuldades, aquilo que eu vos peço é que agora deem um pulinho a Isaías, ao capítulo 58, e ele diz-nos lá algo que é extremamente importante. E é isso que às vezes nós, quando temos a tendência de achar que podemos adorar a Deus à nossa maneira e fazer as coisas do nosso jeito e que o Senhor Jesus nos vai abençoar da mesma maneira, eu peço-vos para me acompanharem na leitura dos primeiros 9 versículos. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E eu aqui faço uma pequena paragem. Quando nós não estamos a cumprir, e às vezes dizemos, não, eu em casa oro, e eu tenho as minhas orações, que o profeta está a dizer, a tua voz não é ouvida no alto. A tua oração não chega a Deus se tu estás nestas condições. Podes cumprir todas as formalidades. A tua oração não chega lá. E a seguir nos diz, versículo 5, seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltas ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras de servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e desvies, e se vires o nu o cubras e não escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e Ele responderá. E gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso. Se, então o Senhor te ouvirá. Até lá tu podes orar, tu podes clamar, tu podes te sentar em saco, tu podes te sentar na cinza e a tua oração não passa do teto. Não chega lá. E vocês vão me dizer, mas estamos só aqui a falar de pão literal. Não, porque o pão também é a palavra. E se tu recebeste também o deves partilhar com os famintos da palavra. Então, mas se eu ajudar, então vamos voltar a João, no capítulo 12.
e nos versículos 46 a 49. E por alguma razão isto está mal. Não era isto que eu tinha em mente. É assim. 46. Eu vim como luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que fazer e o que anunciar. Então, aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é que, por exemplo, o julgamento do céu não é como o julgamento aqui da terra. Ele diz que aquele que não cumpre as palavras, eu não o julgo, porque se existe julgamento no céu é para perceber se nós podemos ser ilibados ou não, se aceitamos a morte de Jesus ou não por nós. Se o Senhor não julgar, o julgamento está feito. Aqui na terra, eu quando vou ao tribunal, eu sou inocente até prova em contrário. No céu, eu sou culpado até que o Senhor Jesus assuma a minha culpa. Por isso, se não existir julgamento, eu estou condenado. Se não houver oportunidade para eu ser julgado, eu estou condenado. E essa é a diferença. E como eu tinha feito referência quando Jesus falou, quando o Pai do céu falou acerca após o batismo de Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E depois o que é dito a seguir? A ele, ouvi, escutai, atendei. É só ouvir. Ainda vos peço para darmos mais um pulinho. E eu sei que para alguns já pode ser um bocadinho incómodo, mas vamos a Ezequiel, no capítulo 33, e dos versículos 30 ao 33, ver o que nos diz lá. Ezequiel 33, 30 a 33. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto dos muros, nas portas das casas, falam um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tanges bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. E este é um aviso extremamente solene. Nós todos gostamos de ouvir falar do Senhor Jesus, dos seus milagres, daquilo que Ele fez. E o nosso coração fica aquecido por todas essas obras. E sentimos-nos confortáveis. E quando ouvimos às vezes a mensagem na igreja e os cânticos dos hinos, é como ali no versículo 31 ou 32, que a voz dos mensageiros é como quem toca a harpa, quem tange. É melodioso, é agradável aos ouvidos. Mas mais nada. Porque depois de ouvir e de falarmos uns com os outros acerca de todas estas coisas, mais nada. Foi apenas música. Foi apenas uma cantilena. Foi apenas um ritual que todos nós fizemos em conjunto. E estávamos lá. E vamos agora ainda outra vez a Zacarias. Zacarias 7:13.
E diz-nos lá outra coisa. E é Deus a falar. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E esta é uma afirmação solene. Quando o Senhor clama, quando o Senhor nos adverte, quando o Senhor nos chama, quando eu não dou ouvidos, pois podes clamar, podes. Mas em determinado momento o Senhor também te diz, é escusado, o teu tempo passou. Vocês lembram-se quando Samuel queria interceder pelo rei Saul perante o Senhor? E Deus disse-lhe, esquece. Saul já ultrapassou tudo o que lhe era a oportunidade de ser dada. Esquece, está ultrapassado. E agora a pergunta é, há de chegar um momento na história em que não se trata de Saul, nem de outra pessoa da Bíblia que eu nunca vi a cor dos olhos, mas vai ser o meu nome. E a pergunta que lá está é, quando eu clamar, estará o Senhor disponível para me ouvir? Quando eu pedir, estarei eu em condições de poder ser ouvido? Dei eu ouvidos ao clamor? Quando o Senhor me advertiu, quando me chamou, quando me tentou corrigir? E algumas pessoas dizem, mas pronto, isso é um preceito, eu faço, e eu oro a Deus e Ele ouve-me e Ele fala-me. E a minha dúvida, e agora não enquanto Manuel, mas enquanto ancião de igreja, com que Deus é que vocês estão a comunicar quando não cumprem aquilo que Deus espera e dizem que falam com Deus e que Deus vos responde? Com que Deus estão a conversar? Não é o Deus do céu. Porque Ele promete que se tu não cumprires aquilo que Ele pede, quando clamares, depois Ele não te vai responder. Então, se sentes que estás em contacto com alguém, cuidado. Porque não é com quem tu pensas que estás a falar. Eclesiastes 5, 1 a 5. E este é um aviso solene. E eu sei que a hora já vai um pouquinho comprida, mas eu quero que vocês prestem bem atenção àquilo que o profeta, que o salmista, que o rei nos diz através destas palavras. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Não precipites com a tua boca nem o teu coração se apressem pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Porquanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. E agora vocês dizem, mas o que é que isto tem a ver com tudo o resto que a gente teve aqui a falar? Logo à tarde vai haver um momento, não só de dedicação de duas crianças, mas também um momento de batismo. E quando tu fazes um voto, tu comprometes-te. E logo à tarde, para aqueles que já se batizaram há mais tempo, estejam atentos às perguntas que vão ser feitas aos candidatos, que encerram em si os princípios e as crenças que representam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ora, se tu fizeste um voto e te comprometeste e reconheces que Deus é soberano, que juntamente com o Filho e o Espírito Santo eles querem orientar a tua vida, e tu te comprometeste em cumprir vários requisitos, inclusivamente te comprometeste em que 10% de todo o teu vencimento não é teu, e tu te comprometeste que esse pertence ao Senhor, e depois não cumprires,
És tolo. Mais valia que não o fizesses e que estivesses quieto e sossegado. Porque tu prometeste. E vocês vão me dizer, bem, mas o pastor já falou também destas questões no sábado passado. Sim, ele falou do propósito do dízimo relativamente à igreja e do suporte. Mas a pergunta que eu vos faço, e no início eu perguntei-vos se vocês, os que estavam aqui, se acreditavam em Deus. E se vocês aqui estão e acreditam em Deus, e sabem que Ele é todo-poderoso, eu pergunto-vos, precisa Deus de alguma coisa minha para que o seu trabalho continue? Algum de vocês tem no vosso coração que aquilo que quer que vocês façam é determinante para Deus para que a obra se cumpra? É que se algum de nós tem essa noção no seu coração, é orgulhoso. Deus não espera nada de ti para cumprir a sua obra, porque Ele é o dono do universo. Ele é o dono das maiores riquezas. Então, se assim é, porque é que Ele pede-me que eu oferte? Para perceber o quão mesquinho és tu. Para perceber o quão miserável és tu. E para perceber quão agarrado és tu às migalhas que Ele te concede. E que não estás disponível em forma de gratidão em devolver o mínimo que Ele te pede em troca. Prezados amigos, sim, podemos voltar aqui. Quando nós em nosso coração não ofertarmos ou não dizimarmos, porque não sabemos como é que esse dinheiro está a ser administrado, nada mais estamos a fazer que os fariseus perante aquela mulher quando ungiu o Senhor a dizer que aquele dinheiro podia ser feito assim, assado, frito ou cozido. Não foi nada disso que o Senhor Deus te pediu para tu fazeres. Não é tua responsabilidade se tu não tens que administrar esse dinheiro. A tua responsabilidade é o teu compromisso com Deus. É o teu voto aquilo que tu votaste. E se votaste, cumpre. Para que não sejas achado tolo aos olhos de Deus. Para que quando o Senhor clamar e te diz cumpre aquilo que tu prometes e tu não o fizeres, depois quando tu clamares o Senhor não te ouça, porque a tua oração não passa ali do teto. Quando o Senhor falou com os discípulos e disse segue-me, o Senhor continuaria o seu caminho se os discípulos não fossem. Eles não foram obrigados a ir atrás de Jesus. Foram desafiados. O jovem rico não seguiu. Foi uma escolha. Agora, cumprir. Deixem-me dizer-vos uma coisa, porque às vezes nós somos suficientemente arrogantes para não cumprir e às vezes estamos a falar que a igreja é fria ou tem pouca espiritualidade ou que há irmãos que vêm à igreja que são assim, que são assados, que são fritos e que são cozidos. Quando eu não cumpro com aquilo que o Senhor me pede, eu vou-vos dizer, há pelo menos 5 dos 10 mandamentos que eu estou a falhar. E dizes, como assim? Os votos que eu tive no batismo, o que inclui também aquilo que o pastor falou no sábado passado. Se eu não o fizer, há 5 mandamentos. Pelo menos 5. E eu vou-vos dizer, começando pelo primeiro, não traz outros deuses diante de mim. Se eu estou mais preocupado com aquela pequena parcela de dinheiro, é esse o meu Deus e não é o Senhor que está nos céus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Dizes-te filho de Deus, dizes que confias nele, mas achas que aquela percentagem te vai fazer falta para a tua vida cotidiana? Estás a usar o nome de cristão em vão. Não estás a dar o testemunho correto. Oitavo mandamento. Não furtarás. Como assim? Sim. E já vamos ler mais à frente, em Malaquias, um texto que nós conhecemos. Se eu não der ao Senhor aquilo que eu prometi, eu estou a roubá-lo. Não estou a roubar um ser humano. Estou a roubar a Deus. Nono,
Não dirás falso testemunho. Não digas que és filho e depois não cumpres aquilo que te prometeste. Não mintas. 10º, não cobiçarás. Se aquela parcela não é tua logo à partida, porque achas que precisas dela para fazer uma melhor administração da tua vida, quando isso só te vai conduzir à miséria? E depois de ter enunciado estes 5, eu posso falar do 4º. Porque quando eu tiver falhado nestes 5, eu não conseguirei lembrar-me que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e que tudo fez em 6 dias e ao 7º dia descansou e que me pede que eu me lembre disso para que eu confie inteiramente no seu poder. Por isso, assim, de repente, de 10, eu falhei em 6. Com que veleidade posso eu então dizer que o irmão ao meu lado, que matou, que roubou ou que furtou, está numa condição espiritual pior do que a minha? Estarei fazendo o mesmo que os fariseus, pedindo aos outros que cumpram, quando eu próprio não estou cumprindo naquilo que o Senhor Deus me pede. E então é o momento. Mas deixem-me só dizer-vos aqui uma coisa. Às vezes nós acalentamos em nosso coração que o não sermos fiéis a Deus nas ofertas e nos dízimos, a única implicação que tem é eu estar em condições ou não para ter cargos dentro da igreja. Deixem-me dizer-vos uma coisa. E se calhar vocês vão dizer ao pastor que o primeiro ancião disse algo muito grave de partir do púlpito. Mas eu vou dizer na mesma. Essa é uma ideia diabólica que vos permite abdicar de ter funções na igreja, achando que continuam bem com Deus. Mas esse é um percurso que nada de bem vos vai trazer à vossa vida. Porque eu não sei. Não é problema teu como o dinheiro vai ser administrado. Porque ele não interessa. Podia acontecer o mesmo que quando eu coloco ali dentro daquele saco a minha oferta, o fogo do céu descesse e consumisse todo o saco. E ele deixava de existir. Não interessa o que vai acontecer, o que interessa é o meu compromisso para com Deus. E o que eu votei ao meu Deus. E é por isso que depois, e já mesmo a terminar, em Malaquias 3, 7 a 10, nós temos um texto que toda a gente conhece, mas que às vezes nós temos um bocadinho de tendência a deixar para segundo plano. Malaquias 3, 7 a 10 diz-nos: Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Quando eu reconhecer Deus, Ele vai se virar para mim e ser benevolente. Sim, diz o Deus dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Mas depois, na misericórdia, o Senhor Jesus diz-nos o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai isso, diz o Senhor dos exércitos, e se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E esta é a promessa. É por isso que nós às vezes tendemos a fazer o mesmo que o profeta Samuel. Às vezes o diácono aqui à frente é misericordioso e, por exemplo, ora mais ou menos desta forma, pedindo a bênção para quem a ofertou e para quem não a ofertou. Não existe bênção para quem não a ofertou. Porque em Apocalipse 3:20 diz lá: quem abrir a porta, eu cearei com ele. Ou seja, primeiro aquela pessoa deu-me o que tinha para ofertar e ele comigo, depois o resto. Vocês dizem, mas tem que ser assim? Tem, porque o Senhor Jesus já morreu por ti. Tem, porque o Senhor Jesus já ofereceu a sua vida por ti. Agora, como se costuma dizer em linguagem de desporto, a bola está do lado do teu corte. A forma como tu jogares essa bola significa as bênçãos que o Senhor te dará a seguir. Se chutares para canto, no canto continuarás. Mas o Senhor está disponível para te abençoar. E agora vocês vão perguntar, mas é só relativamente a ofertas? Não.
é relativamente a tudo o que o Senhor te pede na vida. Se o Senhor te pedir que precisa de ti a trabalhar naquele local, diz: mas eu queria ainda acabar o que estou a fazer aqui. Vai. Se o Senhor te pedir para ir testemunhar aos ninivitas que cumpriam a capital do reino assírio que dominava Israel, e como Jonas, eu não quero lá ir porque eu quero é que eles sejam destruídos. Mas o Senhor pode destruí-los, mas primeiro eles têm que ter o conhecimento da verdade e fazer a sua escolha. Não te compete a ti dizer quando é que isso vai acontecer. Não digas a Deus como é que Ele deve trabalhar, porque os tempos do Senhor são diferentes dos teus tempos. A forma como o Senhor Jesus diz: segue-me, pode ser diferente para todos vocês. A bagagem que vocês vão ter que largar para acompanhar Jesus nesta viagem pode ser diferente para cada um de nós. Mas a única coisa que Jesus está a dizer, e mesmo para finalizar, apesar do avançar da hora, e podem abrir as vossas Bíblias em Salmo 37, é que o Senhor tem o seu jeito e a sua forma de trabalhar no coração de cada um de nós. O Senhor conhece o que é que me impede de ir a Ele inteiramente. E às vezes é isso mesmo, sou eu que sou o impeditivo. Sou eu que sou teimoso. Sou eu que sou caprichoso. Sou eu que sou arrogante. E enquanto eu não me humilhar, Salmo 37, versículos 1 a 8. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça, ou o teu juízo, ou a tua decisão, como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. E depois, mais à frente, nos versículos 23 a 26. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. E é aqui que eu queria terminar. Quando eu for fiel, até a minha descendência será uma bênção. Não mendigará o pão. O desafio que o Senhor coloca hoje, agora, é: segue-me. Qual é a tua resposta?